Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Sempre com a parceria das facas Dom Cássio Selaiman, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança. Grandes obras, grandes realizações. Quero Café, Sávia Test Food e o estúdio, melhor estúdio do Brasil, a ProRuve, que nos acolhe aqui para o nosso programa. Hoje vamos falar sobre vigilância patrimonial ou vigilância privada. Enfim, eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é vigilante, atirador esportivo, líder do grupo CACs da Terceira Região, entre outras atividades. Bem-vindo ao programa Vigilante, Felipe Vargas. Tudo bem? Obrigado pela honra de estar com vocês aqui. Ótimo. Tudo bem. A honra é nossa. É isso aí. Bom, Felipe, começo perguntando, esse decreto presidencial aí sobre armas atingiu de alguma forma o trabalho dos vigilantes? O que eu posso te dizer? Em questão, em tese, ele atingiu. Até porque hoje os vigilantes eles trabalham com a arma, né, o calibre 38, né? Sim. E no novo decreto que veio, ele acabou tornando esses calibres restritos, né? O calibre 38 ele acabou se tornando restritos. Só que dentro lá do decreto, nesse novo decreto, ele diz o quê? Ele diz que permanece-se o que a Lei 7.102 fala. Que a Lei 7.102 é a lei que fala sobre os vigilantes, né? Então ela permaneceu mesmo. Só que tem aquela questão jurídica para os advogados, né? O entendimento de um delegado na hora de se algo acontecer, ele vai entender que aquela arma ela é restrita, mesmo a lei autorizando a utilização dela. Então se torna um problema jurídico ali em relação a isso, né? Qual o entendimento que o delegado vai ter? Então se vamos dizer lá que o vigilante tem um entendimento do delegado que ele se excedeu. A gente sabe que a utilização de uma arma restrita, ela torna-se, né, não tem fiança, ele vai ficar preso, entende? Então, no exercício da função dele, se caso ele utilizar essa arma e o delegado entender que ele utilizou como excesso, ele pode ficar preso, porque a arma não vai ter fiança para ele, né? Claro. Então, ocasionou alguns problemas esse novo decreto, né? Tem alguns pontos ali dentro dele que é inconstitucional, entende? Quem leu bem ele percebe-se isso, mas em relação aos vigilantes, ele ficou nessa parte, caso haja o vigilante tenha que usar, ele ficou meio desamparado em relação a isso, né? Ficou um pouquinho complicado. Nossa. E conta pra nós, a tua atividade de atirador esportivo ajuda na tua atividade como vigilante? Sim, ajuda bastante. Por quê, né? Hoje o vigilante ele faz um curso, a cada 2 anos ele tem uma reciclagem. Só que essa reciclagem que a gente faz de uma semana, ela não traz um conhecimento que a gente vá se aprofundar, né? Então o que acontece? O atirador esportivo hoje, além de participar de diversas competições, tu começa a estudar balística, tu começa a estudar a legislação, tu tem que entender a legislação. Então o que acontece? Não existe no momento de um combate, no momento que tu vai reagir numa defesa com o vigilante, numa defesa ao patrimônio ou da pessoa, sim, não existe um manual que ele vá seguir. Ele tem que o quê? Pegar aquele conhecimento que ele tem sobre o armamento e sobre a legislação e aplicar ali naquele momento. Então, o que acontece? Se tu começa a fazer os treinamentos, a estudar em relação a isso, o que acontece? No momento que tu vai te encontrar numa situação dessas, tu vai aplicar o que tu conhece naquele momento ali, entende? Aí tu acaba tendo uma eficiência muito maior, até uma questão balística, né? Tu sabe onde tu vai te abrigar,
entende? Sim, não é um aventureiro qualquer que pega uma arma ali, não, vocês têm que realmente conhecer. Exato, até o ambiente que tu tá, onde tu vai te abrigar, entende? Se aquele local que tu tá te abrigando, entende? Ele vai, porque tu vai visualizar, a pessoa ameaça e vai ver que tipo de armamento ela tá, entende? Tu vai saber onde te abrigar, entende? Legalmente, legislação, qual é o momento que tu vai poder utilizar o armamento ou não, qual é a eficácia que tu vai utilizar, a força que tu vai aplicar ali, entende? Que é os meios moderados da força que a gente tem que utilizar, até que momento tu vai utilizar. Então, tudo isso tu vai poder ter aquela análise rápido, porque é a coisa assim, é minutos que tu vai ter que ter para tomar essa decisão de fazer isso. E quando tu começa a estudar, quando tu começa a treinar, tu começa a gravar aquilo na cabeça e daí tu começa a conseguir ter uma noção, entende? Por isso que é muito importante o treinamento sempre. O tempo todo tá em treinamento. Nem hoje, praticamente todo mês eu saio, eu vou no clube, tô no clube atirando, entende? Também a questão do tiro, se tu começa a treinar... O pessoal que tu conhece treina bastante como tu, assim. Vigilantes? Não, existe ainda uma carência muito grande em relação a isso na vigilância, né? Sim. Os vigilantes, eles não... questão salarial, questão de tempo, entende? Vira uma rotina, entende? Então, assim, o tiro desportivo... Claro, hoje tem uma divulgação muito maior sobre o esporte, né? Sim. Mas uns anos atrás, quando tu falava sobre tiro, não, isso é caríssimo, entende? Ele é caro, ele é. Só que se tu tiver ali começar a economizar e a comprar o teu equipamento, se torna barato o treinamento. Ele é um esporte caro, mas ainda tem o vigilante consegue ter um acesso, entende? Só que o que acontece? Tu falava antigamente, não, isso é impossível. Tinha muitas pessoas que achavam que não era no Brasil, quando viam alguém falar sobre o esporte, o tiro, né? Hoje que é bastante divulgado sobre isso, mas o tiro desportivo, ele existe no Brasil há muitos anos. Ele não começou ontem no Brasil, né? O esporte, se eu não me engano, na realidade até a primeira medalha olímpica que o Brasil ganhou de ouro, foi de ouro, foi no tiro desportivo há 100 anos atrás, Então, né? Então, para ter uma ideia, como há muitos anos o esporte do tiro, ele tá inserido na nossa sociedade. Só que ele é muito pouco divulgado, né? Existe um preconceito muito grande. Então, nós, vigilantes, assim, a galera, ela tem um pouco aquela questão ou financeira ou questão da informação. Entende? Então, são poucos vigilantes que têm esse acesso, né? Que participam. Pena, né? Existe, é isso que eu fico às vezes meio chateado, né? Deveria haver certo incentivo maior em relação a isso. Não uma restrição, mas um incentivo, né? Exatamente. Porque com certeza a sociedade só sai ganhando com isso, exatamente, né? Porque hoje em dia a segurança privada, ela é muito importante, é fundamental. Né? Até na legislação ela diz que ela é um braço da segurança pública, né? Ela se fala-se que é um braço da segurança pública, né? Apesar de nós somos privados, né? Mas ela se torna um braço da segurança pública porque a gente já exerce essa função, né? Até porque a nossa Constituição, ela diz que o monopólio da força é perante o Estado. Então, o único que pode utilizar a força para preservar o patrimônio é o Estado, entende? Daí, com o passar do tempo, com a criminalidade aumentando, né? Se eu não me engano, foi em 63, se eu não me engano, aí veio-se uma legislação falando que, né, haveria uma categoria privada onde ela poderia fazer esse mesmo trabalho que as polícias fazem, né? No meio privado, é claro, né? A pessoa vai lá, contrata dentro daquele ambiente de segurança ali, ela tem aquela autoridade ali para preservar o patrimônio, né? Então, aí veio lá-se os vigilantes, né? Aí se surge a profissão vigilante, se eu não me engano, foi em 63. Que eles colocaram, começou em bancos, né? Tinha muitos assaltos a banco na época, né? Na época do regime, né? Então, naquela questão dos assaltos a bancos, daí foi, precisamos de um homem qualificado aqui, entende? Porque o Estado se ausentou, né? O Estado, nós não podemos dar conta de colocar uma pessoa em cada banco do Brasil, imagina? Aí o Estado pegou e disse, não, vamos criar uma lei dizendo que existe um grupo, profissionais que eles estão qualificados e prontos para atuar nessa questão patrimonial. Interessante, aí não sabia dessa aí vem-se os vigilantes, né? Aí lá dentro da lei, daí se surge a lei 7.102, né? Aí lá ela diz, né, que o vigilante
né? Ele tem que fazer um curso preparatório, exame psicológico, toda aquela vasculhar a vida dele para ver se ele, né, não tem nenhum problema. E daí passa por todo aquele treinamento, né? Só que esse treinamento que é dado, ele é o resumo do resumo, né? Sim. Então daí pega o resumo da legislação, pega o resumo do treinamento e daí se aplica e o vigilante sai lá formado, né? Aí a cada 2 anos ele tem que passar novamente pela reciclagem, né? Quem fiscaliza isso é a Polícia Federal. A Polícia Federal faz essa fiscalização, né? Ela é a responsável por nos fiscalizar e criar normativas, né? É a normativa, portarias, né? Aí o que acontece? Essa lei autoriza que ela crie portarias para nos regulamentar. Sim. Aí vem diversas portarias que nos regulamentam, né? Sim. E daí se surgem os vigilantes, né? Então hoje a empresa ou a pessoa que quiser contratar um vigilante para cuidar do patrimônio, transporte de valores, segurança, o SPP que a gente chama, né? Segurança pessoal, que aí lá nos Estados Unidos as pessoas conhecem muito como o guarda-costas, né? Segurança pessoal é como? A sigla? A SPP. SPP. Isso, SPP. Aí lá nos Estados Unidos se chama o guarda-costas, né? Que é a pessoa que acompanha aonde aquele empresário, aquela pessoa estiver, ele vai junto, né? Armado e preparado, né? Aí se surge. Por isso que eu digo que a importância do treinamento é válida para nós, né? Até porque a gente é muito acomodado, né? Tu passa aí como vigilante. Qual é a função, assim, até para as pessoas entenderem, né, a função do vigilante, diferenciar, né, porque quando fala em segurança, a gente fala as pessoas às vezes falam assim, o segurança, né, existe divisões ali, né, existe a segurança pública e a segurança privada e depois vem, né, a segurança pública, a função da segurança pública é combater, né, é proteger o patrimônio, proteger a vida, proteger os interesses do Estado, então essa é a função dela. O vigilante não, a função do vigilante é proteger o patrimônio, a prevenção do patrimônio e da vida. Só isso, ele não é um combatente, entende? Ele é um cara que vai estar ali prevenindo que alguém venha, né, a danificar o patrimônio ou, né, ameaçar uma vida. Então, essa é a diferença, né? E depois existe lá dentro da parte privada, a parte patrimonial, vamos dizer assim, existe o cara que está ali desde fazendo um monitoramento, como desde trabalhando armado, entende? Protegendo algo mais, né? Existe camadas dentro dessa segurança que ele está, né? Como tem o vigilante de grandes eventos, né? Que ele está lá preservando a vida, que ele não está armado, ele está desarmado, mas a função dele é vigilante, né? Então, essa que é a grande diferença, né? Ele pode estar armado. Tem o segurança pessoal dos políticos, daqueles políticos que estão contra nesse momento, né? Contra isso também. Eles têm mais de 20 seguranças, sim, né? Exatamente. Né? Eles são provavelmente uma empresa, né? O Estado ele pode contratar uma empresa privada que vai exercer essa função também. Ou muitas vezes, dependendo, eles solicitam também para a segurança pública, um policial que esteja ali. Mas eu te digo que em Brasília a maioria é segurança privada mesmo. A gente não pode dar os nomes aqui, né? Porque tu sabe bem o que acontece, mas tem uns que chegam a ter mais de 20 segurança privado, né? Exato. Fora os públicos que acompanham. Sim, não, tem políticos que têm empresas de vigilância também. Né? Depois tu me conta. Então, que agora não vai dar. São proprietários de empresas também. Que coisa. Então tá. Mas é uma profissão que ela é um pouco desvalorizada, muito, né? Sim. Um pouco não, muito. Por que ela é desvalorizada, né? Aí a gente vem aquela questão de um monopólio de força do Estado, né? Até na própria Constituição, de novo, a gente começar a ir lá e olhar a Constituição, ela diz, né? Tem um trecho lá que ele fala, né? Que que o Estado tem o monopólio da força, né? Então, o que acontece? O enfraquecimento da segurança privada, entende? Para certas ideologias políticas é favorável, porque daí o Estado, eles acham que a força tem que estar na mão do Estado, né? Essa força tem que estar lá. Então, por isso que existe muito sucateamento dentro da segurança privada, né? Tu vê, assim, essa questão de estar sucateada
justamente por causa disso, né? Então, sempre o Estado tendo controle, mesmo tendo controle sobre a segurança privada, entende? Eles acham que ela tem que estar sempre em freio de mão, sendo puxada. E nada é tão livre, né? Não, nada é tão livre, né? Então, que nem o vigilante, ele tem, se tu for ler no pé da letra lá, ele tem diversas funções ali, né, legais. Descrita em lei. Né? Descrita em lei que tu pode atuar. Sim. Mas na prática não funciona assim. Entende? Entendo. Na prática é diferente. Entendo, mas não dá pra falar. Eu vou aproveitar e vou mandar um abraço especial para o Jonas de Chapecó, o Carlos Mar, que agora tá morando aqui em Santa Cruz, Rio Grande do Sul, e o Antônio Pedro de Brasília. Muito bem, abraço pessoal. Felipe, tu lideras um grupo significativo de homens e mulheres atiradores e caçadores, denominado CACs da Terceira Região. Como surgiu este grupo e o que te motivou a formação dele, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de estar, sabe, sempre fazendo alguma coisa assim, renovando alguma coisa, né? Que nem a gente estava conversando antes de começar, eu tenho TDAH. Então, o TDAH, quando ele vê alguma coisa e ele gosta daquilo ali, ele foca naquilo, né? Então, o que aconteceu? Quando para entender, existe um pouco o tiro os atiradores em si, eles são um pouco meio que individual. Então, são pessoas que eles são muito reservadas, entende? No mundo deles. Então, cada um tem uma bolha. Então, tu percebe-se que assim, que se tu chegar... Claro, antes, agora já tá mais, né? Houve um grande público imenso, começaram a ver atiradores e a mídia falar sobre isso. Aí começou a se ficar um pouco famoso, né? Mas antes os atiradores eram o quê? Cada clube, entende? Era fechado. Uma bolha ali, um pouco fechado neles, né? Então, acontece... Quando eu entrei no mundo do tiro, eu percebia isso. E daí eu me lembro que tinha um grupo no Facebook, e o pessoal sempre perguntava informações e não conseguiam. Para vocês entenderem, para te ter o acesso à informação sobre armas, claro, hoje já tá mais, né? Mas antigamente, para te ter o acesso à informação sobre armas, era muito difícil. Entende? Ou se tu não fosse se especializar, fazer um curso para poder entender, se não fosse assim, não existia alguém que passasse esse conhecimento, entende? Aí o que eu pensei? Não, vou criar, aí eu conversando desse grupo do Facebook, aí lá nessas conversações, o pessoal perguntando informação, quem sabe a gente monta um grupo no WhatsApp? Aí o pessoal, boa ideia. Aí eu criei o grupo no WhatsApp. Aí no grupo que eu criei no WhatsApp, começou a vir gente. Daqui a pouco eu tinha gente de todo o estado, né? Só que eu me concentrei só no estado do Rio Grande do Sul, A gente chama o CACs da Terceira Região Militar, porque como os atiradores desportivos são fiscalizados pelas Forças Armadas, cada região do Brasil existe uma região militar, né? Que chama Segunda RM, Terceira RM, que somos nós aqui do estado. Aí eu criei esse grupo. E o grupo cresceu. Mais de 3 mil atiradores lá dentro. 3 mil no grupo de Lattes. Não, eram 12 grupos. 12. Eram 12, porque na época o WhatsApp, ele limitava 200, né? Ele limita o envio, né? Exato. E daí limitava o número de participantes no grupo. De participantes no grupo. Achando daí que não ia... Não, mas é que existia uma limitação mesmo na época. Eram 250 e poucos que era a limitação. Nossa. E daí quando eu entrava, ele enchia, eu abria outro, e abria outro, e abria outro, e abria outro. E assim foi. Meu telefone não parava, né? E daí ali, que eu dizia para o pessoal, vamos fazer conhecimento aqui, né? Claro. Vamos produzir conhecimento para a gente poder enriquecer o nosso grupo, né? E daí ali entrou pessoas assim de todas as áreas, né? Porque do tiro, pessoas de várias profissões, mas todos atiradores. E eu cuidava muito, só permitia que entrasse, eram indicações, né? Para saber se o cara era atirador mesmo, né? Não só o curioso. E daí o grupo virou um baita de um grupo, né? Aí ali a gente começou a jogar informações, ajudar
na questões, na época, a construção do POP da Brigada Militar, de abordagem aos atiradores, né? Porque assim, quando legislação nova veio na época também, as autoridades elas ficaram meio confusas o que podia e o que não podia. Existe também dentro, vamos ser realistas, dentro dos órgãos também existe um desconhecimento muito grande, entende? Uma confusão de entender a lei. E daí, na época, eu tive reunião com o comandante da brigada na época para fazer um POP, para desenvolver um POP. Eu tive reunião com um documento interno da brigada que, vamos dizer, comunica a todos os policiais como proceder em tal caso, né? Eu já ia te perguntar o que era POP, porque eu não sabia e acredito que a audiência, parte dela também não sabe. Então até para explicar bem assim, na época, qual era o problema que havia muito grande, né? Na Lei 10.826, que é a lei que fala sobre as armas, lá no artigo 24, ele dizia que a instituição, o Exército Brasileiro, ele poderia conceder o porte de trânsito, né, ao atirador desportivo. Para quê? Para ele fazer a segurança daquele equipamento dele em deslocamento ao clube, ao treinamento que ele ia fazer. É isso que dizia lá, diz ainda, né? Sim. A legislação. Imagina, tá indo para uma competição, daí passa numa barreira, daí a arma é apreendida. Não, isso acontecia toda hora. Que absurdo. Acontece ainda. Sério? Sim, mas porque assim, a legislação das armas no Brasil, ela foi feita com diversas brechas e entendimentos proposital, entende? Sim. Então, se tu não entender bem ela, fica confuso. Já no começo ela diz o quê? O porte de arma é proibido em todo o território nacional, exceto, aí ele começa exceto. E daí ele começa a dizer quem pode, quem não pode, entende? Que momentos. Entendi. E daí lá, né, no artigo 24, ele diz que o Exército, que é o fiscalizador nosso, né? Tá lá na lei bem claro que o Exército é o fiscalizador nosso, né? Sim. E ele diz também lá bem claro que a Polícia Federal não pode registrar a arma do atirador desportivo que está registrado no Exército. Não pode. A lei... já tá bem colocada as competências. Isso, a lei, exatamente. Cada um tem a sua competência. A lei de 2003, lá, a lei das armas, lei federal, sabe? Estamos, né? Sendo porque certas coisas não dá pra gente tocar no assunto, mas, né? Mas deixar bem claro isso, que na lei diz isso lá. Sim. Né? E pra quem quiser dar uma olhada lá no artigo 24, na lei 10.826, tá lá claro. Então, o que acontece? E daí, nesse parágrafo lá no artigo 24, ele diz o quê? Que o Exército ele pode conceder esse documento, né, porte de trânsito, né, que a gente chama de GT, né, a gente chama atirador acostumado a chamar, né, a guia de trânsito, né, e essa guia ele pode conceder ela que ele possa portar essa arma até o local de treinamento. Daí o que acontecia? O que estava acontecendo? Quando houve o Exército emitiu uma portaria, né? Na época até não foi... Existia uma portaria do Exército, mas também veio um decreto presidencial na época, né? A portaria autorizava e o decreto também. Quando veio, surgiu isso, ninguém sabia. O que deu de atirador sendo preso, porque botava a arma e ia pro clube, armado. Aí os polícias abordavam, eles... Mas tu tem porte de arma? Não, tá aqui. Mas isso aqui não é o porte. E prendia o atirador. Aí chegava na delegacia, o delegado também não sabia. Nossa. E daí o que acontece? Aí começou a gerar problemas. Gente presa, arma apreendida. Aí quando começou a gerar esse problema, aí surge aquela questão. Mas o atirador não tem porte. Aí por quê? Vem a interpretação, realmente o atirador não tem porte. Mas ele tinha o porte de trânsito, que era... do deslocamento do local até isso que nem, repito, não foi o governo anterior, né? Ele tá dando não, já existia na lei isso, né? Sempre existiu na lei. Então o que acontecia? Começou a dar diversos problemas. Aí foi aonde eu comecei a ter essa relação, pedir reunião com a Brigada Militar, conversar com eles, aí onde foi que eles construíram o POP, né, orientando os seus soldados, que o atirador esportivo, sim, ele tinha o direito, né, de portar uma arma no deslocamento dele. Hoje, não está mais em vigor. Isso foi com o atual governo, derrubou essa questão do porte de trânsito.
Não pode, não tá em vigor. Não tá em vigor, ele não pode. Deslocar. Não pode mais. Tá aí. Ele não pode mais. Pode, desde que a arma esteja desmuniciada. Desmuniciada, fria. Ela tem que estar, que a gente chama de fria. A munição não pode estar próxima da arma, entendeu? Tá, mas ele não é atirador, a munição vai estar onde? Tu tá dentro do carro. Tu vai se deslocar para um torneio, para um treinamento, qualquer coisa, tu vai levar as tuas armas desmuniciadas, certo. Tá? E a munição separada. Numa outra coisa. É isso que a nova legislação... um compartimento separadinho. E é um pouco até... Eu vejo assim, que a pessoa que escreveu aquele decreto, sabe, se percebe que não tinha muito pouco entendimento da legislação. Pelo que tu tá falando, quase nenhum. Tu imagina só, um cara que quer roubar umas armas, sabe que ali mora um atirador, só fica esperando o cara sair, né? Exato. E para entender, para quem não entende, assim, existe competições hoje, tu vai num clube, tem competição de revólver, tem competição de pistola, tem competição de 22, tem competição de rifle, entende? Digamos, um final de semana tem todas essas coisas. Shotgun, 12, né? Aí tem essa competição atirador, hoje eu vou fazer a festa. Ele enche o carro de arma e vai pro clube, porque cada competição é uma arma diferente. Aí tu já pensou ele saindo dentro da casa dele com um monte de arma? E daí quem é que vai fazer aquela segurança dele? Nossa. Aí o marginal que tá monitorando ele... Aí tu tem que contratar o segurança do segurança do segurança. Aproveitando isso que tu tá falando sobre os vários modalidades, né, que se assim dizer. O tiro rápido, né, é uma modalidade que acontece em vários clubes de tiro. E como é que se dá a participação feminina? Tem? Pouquinho? Primeiro tu tem que perguntar pra ele o que é o tiro rápido. Vamos lá, o tiro rápido. O tiro rápido, na realidade, ele surgiu na pandemia. Né? Foi um instrutor de tiro lá de Taquara, que a gente dando uma conversação no grupo, a gente tinha que fazer alguma coisa, tava tudo parado, né? A gente tinha que fazer alguma coisa, né? Pra gente voltar às atividades, né? E daí eu sugeri, vamos desenvolver uma prova, né? Até pra galera que tá iniciando no tiro, né? Aí esse instrutor me chamou e disse, não, eu vou te ajudar a desenvolver. Já existia uma prova, né, parecida com o que ele montou. Aí ali ele desenvolveu para mim uma prova que era voltado com segurança, né, para pessoas que estavam iniciando mesmo, né? E pra gente fazer aquela brincadeira, né? E daí pegou, a brincadeira ficou e foi indo, era para ser uma brincadeira temporária, né? E foi ficando. E daí surgiu o tiro rápido, né? Aí ele surgiu o tiro rápido, aí a gente começou por equipes, fazia por equipes todo mês num clube diferente, né? E faz 3 anos que a prova se deu seguimento, né? Tá há mais de 3 anos com essa prova, né? E daí todo mês a gente faz uma etapa num clube diferente. Tu tem que requerer a patente da tua ideia, então. Na realidade, muitas pessoas disseram para mim fazer registrar, mas como é que eu posso dizer? O meu interesse não era, entende? Então, eu nunca fiz isso. Patenteei ela, né? Eu deixei livre, assim, e de vez em quando tem clubes que cedeiam, fazem uma brincadeira lá, e eu não me importo, entende? Porque eu acredito muito na liberdade, entende? Então, não é um vínculo para mim dela comercial, né? Claro que agora a gente, como a legislação mudou, a gente vai ter que fazer registrar ela numa federação. Então agora nós vamos ela vai ficar mais profissional, ela vai agora atuar no Brasil todo. Né? Então ela vai ser nível nacional. Então por enquanto é nível estadual. Estadual, Então tiro rápido gaúcho, então. Isso, era isso. Na realidade, eu acho que era até municipal que a gente fazia só no Vale dos Sinos, quando veio se espalhou, né? E agora vai o ano que vem. Começou no Vale dos Sinos. Isso, começou no Vale dos Sinos, né? E agora vai partir a nível Brasil, né? O ano que vem vai ser a nível... Todos os estados vão começar a sediar essa prova, né? E foi assim que nasceu. E em relação às mulheres, né? Pois é. Eu tentei, né? Nossa, até com bocejo, assim, ficou cansado de tanto. Eu tentei criar um momento só
para elas fazer essa competição. Separado, então. Separado, feminino e masculino. Isso, por quê? Porque eu percebo, assim, que há muita vergonha da parte delas em... Por quê? Querendo ou não, é um ambiente masculino, entende? Existem mulheres que competem e atiram muito bem. Eu vou te dizer, a mulher atira melhor que o homem quando ela começa a se dedicar. E eu conheço umas aí que são muito boas no tiro, né? Então, o que acontece? As que estão entrando, eu percebia que elas têm essa timidez, essa vergonha de estar ali. Aí eu criei para elas uma vez no mês, para elas atirarem só, que eu criei o tiro rápido das mulheres, né? Que elas se reunirem, né? O ano passado teve uma adesão muito grande, elas foram bastante, né? Dava entre 20 mulheres, depois foi diminuindo, né? E agora esse ano eu quero ver se eu consigo resgatar isso. Mas o meu objetivo era criar equipes de mulheres para elas daí ir competir em geral, né? Mas eu percebo que há um recuo delas, assim, é por causa disso, porque não existe uma quantidade grande de mulheres participando. Eu acho que é só por causa disso, entende? Aí chega lá, um monte de homem lá, né? Se chegar no clube, tu vai ver, é uma galera, né? É um ambiente familiar também, né? As esposas vão e tudo, só que não participam muito, né? Mas seria muito importante a participação das mulheres em relação a isso, né? Porque o tiro desportivo, ele não é só a questão do esporte, né? Ele te dá uma habilidade do manuseio da arma, uma defesa, entende? Isso é muito importante, né? Ter essa habilidade, né? Muito bem. Felipe, o esporte olímpico, né, do tiro já deu tantas medalhas olímpicas para o Brasil, inclusive a primeira de ouro que o Brasil conquistou foi no tiro, né? Vai sobreviver com essa nova legislação proposta pelo governo? Eu percebo que essa nova legislação, ela realmente, vou ser bem sincero, ela é um pouco vingativa, tá? E de uma forma para realmente acabar com o comércio. Entende? Por que eu percebo isso? Se tu analisar alguns pontos que tem dentro da legislação, é praticamente assim, distanciamento de escolas. Eles botaram lá que os clubes de tiro têm que estar a uma distância das escolas de 1 quilômetro. Tá? Pega uma cidade pequena aí... Não tem onde tu vai achar uma cidade. Mas grandes, né? Exato. Então é tipo assim, nós não vamos acabar com o tiro. Entende? Mas tem que cumprir com o que a gente exige. Praticamente acabou. Entende? Eu percebo que é uma jogada ali. Não, a gente não sabe de nada. Clube quer montar, pode abrir o clube. Só cumpre com o que a gente quer. Entende? Daí o que acontece? Se o cara montar lá no meio do mato um clube de tiro e uma senhora vizinha resolver, não, vou cuidar de criança e abrir um CNPJ, o clube tem que fechar. Mesmo se ela vier posterior. Já tem ali a escola de tiro, ela vê que uma creche posterior. Exatamente. Que nem agora, eles estão dizendo que hoje os clubes que já existem, tem clube que tem 30 anos. E 2 quadras tem uma escola. Esses clubes, se a legislação continuar assim, vão ter que fechar as portas. Um clube aí que vamos dizer que para te construir um clube de tiro aí hoje em dia é... 4 lá, né, que tem sei lá, capaz não, o tiro 4 é o mais antigo, ele deve ter uns 50 anos. Nossa. Não mentindo, é mais ou menos isso aí, no mesmo lugar lá. Ou mais, né? Ou mais, 2, 3 quadras. O artigo esse tinha que ser revisto no seguinte sentido, para novas escolas de tiro. Positivo. Agora já tem ali um negócio montado. Daí que a gente entra naquela questão da inconstitucionalidade, né? O livre comércio onde tá, cadê o direito adquirido que a Constituição garante? O local aqui do município, né? Porque é uma legislação municipal. Mas a Constituição, ela diz isso. A Constituição, ela diz que tu tem o livre comércio, né? Sim. Isso é um rompimento do livre comércio. Total. Entende? Total. Então, tipo assim, apareceu um comércio que é oposto daquele, ele que tem que sair dali, que já existe. É isso que eu tô dizendo, não tem cabimento nenhum. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu vejo isso de uma forma perigosa.
demais, Sim, sabe? Uma democracia. sim, com certeza. Eu sei que é um viés muito ideológico em cima disso, essa relação a isso, mas eu acho que às vezes a gente tem que trazer uma reflexão de pensar assim, ó. Tira a ideologia. Interessa a tua ideologia é uma, a tua ideologia é outra. Para e pensa friamente como um cidadão brasileiro que ama a democracia. Se hoje está sendo feito isso com seus rivais, amanhã não pode ser ao contrário? Claro. Entende? Então é aquela questão assim, o senso de justiça, né? O que é o senso de justiça? Só um pouquinho, isso é errado. Eu não gosto de clube de tiro, mas isso é errado. Mas está gerando emprego. Exato. Tá, né? Mas mesmo que aquela pessoa que tem aquele pensamento, não gosto se gera emprego ou não estou empregado. Mas isso é errado. Sim. Entende? Porque isso rompe o que diz a Constituição. É errado. Mas se tu não gosta, tu não vai, né? Exato, isso é liberdade. Entende? Não gosta, não vai. Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer. Exato. Mas eu me coloco, eu falo naquela pessoas que não gostam, sabe? Tem esse pensamento. Aí eu fico pensando assim, senso de justiça é isso, entende? Esse é o senso de justiça. E o que está acontecendo é o senso de injustiça, de pensar assim, azar, eu não gosto dessas pessoas que dão tiro em papel, lá tem que mais que fechar. Opa, peraí. Aí aquele pensamento assim, amanhã pode ser contigo. Mas é que pessoas assim, eles têm uma visão de gestão micro e não macro. Entende? Então é toda aquela questão da ideologia que tu tá falando. Então o que acontece? Eu vejo isso de uma forma perigosa para uma democracia. Sim. Entende? Porque aos poucos que tu vai tirando aquela liberdade da pessoa e ela vai aceitando. Daqui a pouco, quando tu vê, o teu país está virado numa ditadura. Total. Entende? Então eu vejo isso de uma forma perigosa demais, né? Sim. Hoje é os clubes de tiro e amanhã é o quê? Pois é. Começa assim, né? Vai indo aos pouquinhos. Sim, então essa questão, vamos falar outras questões ali dentro desse novo decreto. Ele diz o quê? Que a fiscalização, hoje para entender, né? A fiscalização das armas de fogo no Brasil hoje, quem faz? Sigma e Sinarme, Polícia Federal e Exército. Quando tu é um atirador desportivo e a tua arma está registrada no Exército, a tua arma jamais pode ser registrada na Polícia Federal, porque na Polícia Federal é arma para defesa, né? Então, ou porte de arma, caso tu consiga conceder com eles, né? Essa autorização. E lá ela diz bem clara, não pode nenhum do sistema conversar. O que a nova legislação disse? Não, a partir de agora quem vai fiscalizar é a Polícia Federal. Nossa. Outra inconstitucionalidade, como a gente sabe, né? Lei federal, ela está acima, né? Então, um decreto presidencial, ele não pode mudar o que diz uma lei federal. Isso aí é uma sopa de letrinhas. Sabe? Coisa assim, não tem cabimento. Tu entende Não, e um detalhe, eu até esqueci de falar, a gente estava conversando sobre o porte de trânsito, que lá que se tu for lá, é bom falar, sabe? Se for lá no artigo 24, tu vê lá que o Exército pode conceder o porte de trânsito, ele fala bem claro. Aí no decreto ele diz assim, que não é porte de trânsito. Ele está dizendo que lá é tipo assim, hierarquicamente tu é acima de mim, tu diz uma coisa para mim, eu digo, não é isso, e pronto. Entendi. É praticamente isso. É outra inconstitucionalidade. Claro. Então, tem diversos pontos de inconstitucionalidade dentro desse decreto. Então, claro, a gente não vai dizer assim, não é... é direito de um presidente fazer um decreto. É constitucional. O presidente pode, mas ele não pode romper com as leis federais e nem com a Constituição, que se torna anticonstitucional. Sim, ele tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Processo legislativo da forma correta. Sim, tem que respeitar. Outras questões, né? A gente falou sobre os clubes de tiro. Vem a relação aos atiradores também, que é... a questão da segurança deles, não poder mais ter uma arma para poder proteger o seu acervo, a questão de documentação, só para vocês terem uma ideia, outra constitucionalidade, né? Nossa. O documento que a gente chama de CRAF, o que é o CRAF? É o documento da arma.
Tá. né? É o registro da arma, né? Os nossos registros das nossas armas valem por 10 anos. O governo agora disse não vale não. Não? Vale 3. E quanto vai custar pra fazer cada vez? Tá entendendo? Então, Uma tipo assim... fortuna, certo? Então, tipo assim, eu tenho um documento lá, documento emitido por um órgão, né? Um documento legítimo. Não vale mais. Que vale 10 anos. Não vale mais. Essa Não nova vale legislação diz não vale. Que coisa. Tá entendendo que perigo? É isso que eu digo. Eu já até eu não me preocupo mais. E que nem a questão. Vai ser fiscalizado pela Polícia Federal. Pra mim é irrelevante quem vai fiscalizar, né? Eu cumpro com os meus... Claro. Eu sou um cumpridor da lei, não tem problema nenhum. Entende? Se vai valer 3 anos, beleza. Não tem problema nenhum. A questão é o aceitamento disso. O perigo que é. Tu entende? Sim. De tu sabe, fazendo algo que... A lei acima daquilo diz que tu não pode. Entende o perigo disso? Quanto custa esse? É CRAF? É o CRAF. Quanto custa pra isso? Isso eu não sei hoje quanto tá custando, porque o meu foi... não é só o CRAF, né? Para tu tirar o CRAF, tu tem que fazer uma série de documentação. Tem que fazer um teste de tiro, né? Por um instrutor que seja credenciado pela Polícia Federal. Tu tem que fazer psicotécnico, tu tem que tirar todas as negativas, né, que tu não tá rolado em processo algum, parará. Enfim, tem uma série de procedimentos que tu tem que cumprir. Então, esses procedimentos têm um custo. São anteriores ao CRAF, é isso? Tem um custo. Isso, tem um custo. Aí depois que tu tem todos esses documentos em mãos, tu pode mesmo entrar lá no SIGMO e fazer. Faço. Mas, em geral, né... se paga um despachante que o faça. Então, aí já tem mais o despachante. Então, tem um custo aí, eu acho, eu não saberia te dizer, mas eu acredito que vai custar uns R$1.000, uma coisa Tá, mas nem a questão assim, tudo Sim, tem o a questão... preço, por exemplo, do GRU, quer dizer, da GRU, que é o que tu paga para o governo federal para receber o craft, que é o mínimo, né? Isso não acho que é uns R$5. Mas a questão... eu acho que não chega... Ei, Felipe, a questão não é só o custo, a questão é tudo que tu falaste agora, tiveram pessoas com fé pública que emitiram esse documento. Sim. Aí agora essas pessoas não têm mais fé pública. Exatamente. Então, olha... Esse documento não vale mais esse valor que ele tem, não. Então, assim, a questão assim, o direito adquirido, cadê? Não é isso. Entendeu? De um documento oficial. É um documento oficial, não é mais oficial, então. Não é mais. Mas em relação ao despachante, né? Um despachante hoje em dia tem o mais caro de R$1.000 e poucos até R$600. Tem R$300 que ele cobra para fazer toda essa documentação, né? E daí fora, claro, o psicólogo e o instrutor credenciado, né? Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão uma pressão tão grande sobre o atirador desportivo, sobre os clubes de tiro, para fazer a pessoa desistir, entende? Aí tu começa a pressionar, aonde fica caro, entende, em relação de dinheiro, aonde fica um problema para ti de ter que estar toda hora, entende, refazendo. A habitualidade aumentou, para nós também é irrelevante, né? A habitualidade antes eram 8 habitualidade por ano, né? Hoje eles estão pedindo 20 habitualidades, né? O que é isso, habitualidade? A frequência ao clube, né? Ao clube. A frequência ao clube de tiro, né? Tu tem que ter uma frequência no clube, né? Para nós é irrelevante, gente. Só o ano passado acho que eu fui mais de 100 vezes. Então, isso para nós é irrelevante, né? Mas a gente tem que ter aquela questão rigorosa, né? De fazer o preenchimento, o que é o livro que a gente chama, né? Ter o livro ponto lá, faz preenchimento e tudo. Então, assim, a questão dos calibres também, tem uma polêmica muito grande, que tem pessoas que não são técnicas que estão avaliando essa questão de calibres. O que é os calibres, né? Cada arma tem um calibre, né? E existe, que daí eles classificam, calibre permitido, calibre restrito e calibre proibido, né? O governo, a novo decreto, sem nenhuma avaliação técnica, né? Foi lá e disse assim, não, esse aqui é restrito. Que foi o que aconteceu, chegou ao ponto dos vigilantes, né? Os vigilantes tornaram o calibre 38
restrito. Então, o que é o restrito, né? Que é um calibre que o poder de energia é muito grande dele, né? Uma arma de guerra. A gente brinca, né, em relação a isso. Que o poder é muito... O que é um 38 para aquele pessoal que tem 38 para fuzil, né? Pois é, né? Mas... É uma arma que tá na história aí. Sim. Tem no interior um velho 38 guardado aí. Tem um 38, entendeu? Antigamente, é o calibre mais, vamos dizer, não é um calibre fraco, mas é o calibre mais simples, vamos chamar de simplicidade, senão algum estudante de balística vai escutar o que eu falar e vai ficar bravo comigo, né? Mas então vamos colocar assim, é um calibre um pouco mais fraco, vamos dizer assim, né? Não, fraco não, vamos colocar de uma hierarquia um pouco mais inferior. Aí eles colocaram como restrito. É um calibre Pangaré. É, isso aí, entendeu? Na verdade é um calibre histórico, né? Sim. Como carro, entendeu? Vamos chamar Sim, tá superado, digamos assim, pra vocês. Vamos chamar o 38 de Celtinha. Então, o Celtinha ele é bom, ele é eficaz, entendeu? Sim. Mas ele não é um poder de fogo terrível. Ele se tornou restrito, né? Nossa. Entende? Então, esse é um absurdo. Entende? Tornar um calibre que é histórico, entende? Que antigamente nossos avós tinham... Quem não tem um avô que não teve um avô que não deixou um 38 para a família? É verdade. Eu nem vou falar nada, porque eu conheço várias pessoas que têm 38. Então é uma arma, né? E o 38, que é o revólver que a gente chama, né? Ele é de sequência, de tambor, né? Então ele tem só 6 tiros. Então ele não tem um... Sim. Se tornou restrito, que é o calibre que os vigilantes na parte patrimonial utilizam. Então, o que acontece? Ele se tornou restrito, mas olha a jogada, assim, tu sabe que aquilo ali me deixou abismado em ver aquilo lá. Eu já tô até sentindo pena dos vigilantes. Sim, porque o que acontece? Eles colocaram o que ali que tu percebe, sabe? Eles colocaram assim, torna-se, né, aí ele fala uns níveis lá dentro, fala sobre os calibres permitidos e não, e em relação à segurança privada, continua o que a Lei 7.102 fala, em questões das pistolas, só os calibres permitidos, né? Aí tu pega lá, vai lá na Lei 7.102, lá tá lá, calibre 38, calibre 22, calibre 12, que são os calibres permitidos dentro da lei lá. Daí tu pensa, tá, mas só um pouquinho. Aí tu começa a pensar assim, tá, ele se tornou restrito, beleza. O que diz a legislação? A legislação diz que pessoa civil não pode utilizar um calibre restrito, tá? E daí tu pensa, para e pensa, sim. Tá, então o vigilante tá permitido que ele use um restrito, que é o 38, tá, mas e na hora do aplicar a lei? Tu entende a confusão? Sim. A confusão jurídica que torna? Porque vai sentar na frente de um delegado de polícia, lá, vai sentar o quê? Uma pessoa civil. Claro. Sim. Que utilizou um calibre restrito. Sim. Mas era autorizada a utilização dele. Tá, mas e daí? E se o delegado deu entendimento que ele se excedeu? Até o julgamento ele vai ficar preso. É inafiançável. A utilização do calibre restrito é inafiançável, não tem fiança o calibre restrito. Entende? E daí, como é que fica? Nossa, não tem nem palavras. Tu entendeu? Então, assim, mas daí que é aquela questão, é entendimento de entendimento que vai estar na hora do... O simples fato de tu portar um calibre restrito é inafiançável agora, é isso? Na realidade, aí... Daí tá, qual é o se crime? Tu for pego com um calibre restrito, se tu não tem uma autorização, sim. Tá, sim. Agora, se tu tem, aí vai depender do que aconteceu, em que situação que tu foi pego com essa arma. O vigilante, se tu for uma fiscalização no teu posto, tu tá com o revólver 38, o novo decreto diz que é restrito. Tá, considera o seguinte, a audiência não sabe nada e eu que não sei nada. Então eu vou te perguntar. Tá. Sei lá, eu tenho uma herança lá. Como o Sérgio falou, aqui no Rio Grande do Sul, tá sendo gravado aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no interior do estado, o pessoal que tem fazenda, sítio e tal. Acho que 90% tem armas. Sim. É bom que saibam disso. Né? Porque a gente tem 90%. Bom, não, depois eu vou ter que...
Ganhei uma arma, um 38. Eu não tenho nada, nenhum documento. Eu quero fazer um porte. Tá dentro da minha casa. Quer fazer o quê? Eu tenho um porte, eu ganhei um 38. Tá, e aí? Ganhei lá do meu avô, do meu pai. Sim, aí me tu deu. tem que registrar ele no teu nome. Aí daí... Aí é calibre restrito. Se não tá registrado, eu tenho ali, já é inafensável isso. Tá, sim, se for Entendeu? pego, sim. Foi. Aí vai dar entendimento do delegado. Ele pode, tem muito delegado que ele vai colocar como recolhimento de objeto, né? Pois E daí ele vai dizer porte ilegal de arma ou posse ilegal de arma. Dentro da casa, se tiver alguém entrou lá, eu acho que é posse ilegal de arma que eles vão... Só que daí é o seguinte, daí ele vai te incluir no restrito, né? Porque ela é restrita. E aí é inafensável. É inafensável. Mas tá lá dentro do armário e tal. Mas não tem fiança. Tá. Aí vai do entendimento na do... verdade, aí não é questão do porte, é questão da posse. Tu tá tendo posse da arma. Tu tá tendo posse de uma arma restrita. Aí a entrada... mas daí no direito penal seria um crime impossível, vamos supor, por causa que eu não sei atirar. Entende? É isso que eu tô pensando. Aí vem entendimento. Por isso que vira confusão. Por isso que eles se tornaram uma confusão. Entendeu? Por isso que há uma confusão muito grande. Agora, deixa eu... em questão tem um detalhe, né? Tá. Existem armas... Foi em 94, se eu não me engano, foi criado o Sinarme. 94 ou 97, não me lembro. Eu acho que não foi em 97. Criaram o Sinarme, tá? Que é o sistema da Polícia Federal, onde registra armas de fogo, né? Perfeito. Então, o que acontece? Eles disseram que a população tinha um prazo lá para registrar essas armas, que já existia. Teu avô tinha uma arma, veio-se o sistema novo, aí ele tinha que ir lá na Polícia Federal e registrar essa arma ou entregar essa arma. E ele não foi. Tá. Essa arma ficou sem registro. Isso. Porque antigamente quem registrava era a Polícia Civil. Tá? Tu ia ali na delegacia e registrava a arma. Não era nem crime na época, era uma contravenção se te pegasse com ela na rua. Né? Antigamente falava posse de arma, né? Que existe essa grande diferença. Posse e porte de arma. O que é a posse de arma? Quando tu compra uma arma, tu tem ela dentro da tua casa para proteger o teu patrimônio ali dentro. Então, isso a polícia autoriza que tu faça, né? O porte de arma de fogo é quando tu sai daquele ambiente da tua casa pra rua. Tu está em via pública. Sim. Se te pegarem lá, é porte de arma ilegal. Entende? Então, o que acontece? Aquelas armas, tu não registra mais. Aquela do teu avô não registra mais. Só se sair lá o Senado, sair uma que eles chamam de... Sim, uma... Resolução. Não. É isso? Não. Como é que chama? Como é que chama o termo? Como é que é? Tá na ponta da língua. Vamos respirar. Vamos lembrar. Não me lembro agora. Uma normativa. Não, eles chamam de. Não sai. Mas eles dão tipo uma. Pra te registrar. Não, é um outro nome que eles chamam. Não vai sair o nome, mas pra te registrar ela. Daí tu vai lá na Polícia Federal e registra ela, né? Aí consegue registrar. Mas isso pra sair, isso daí é só o Senado, a Câmara dos Deputados que pode criar essa que eu esqueci o nome agora, né? Etnia, não é etnia, não é como é que é? Agora me fugiu a palavra, né? É mais ou menos assim, não sai. Eu parei de pensar porque daí ela vem. Sim. Aí tu pode registrar ela e ela se torna legal novamente. Então essas armas que não tem esse registro, se um dia acontecer alguma coisa dentro da tua casa, caso alguém tenha, entendeu? Dentro da casa dessa pessoa e tiver lá guardado lá e a polícia entrar e achar ela, isso daí sim, aí tem que ver de que forma o delegado vai registrar. Pode ir com recolhimento... Anistia, isso mesmo. É uma anistia que eles chamam, né? A Câmara dos Deputados ou o Senado criar uma anistia para essas armas. Período, vamos dizer, tem 60 dias para quem tem uma arma em tais condições registradas. Porque aqui no Rio Grande do Sul vai ter que construir um presídio daqui a pouco. Não, é sério. Porque é um absurdo. E acontece muito recolhimento desse tipo de arma. Aí eles acham que eles colocam, dependendo do delegado, ele vai colocar recolhimento de objeto, recolhimento de posse de arma de fogo ilegal, entende? E daí, se ela for perante a legislação restrita, aí dá complicações, né? Aí pode ser colocado ali a posse de arma de fogo restrita, daí não tem fiança. Nossa. Aí é inafensável. Então isso pode gerar um problema. Aí a utilização dessa arma
Pode gerar um problema. E nem nós, vigilante. Hoje o vigilante, ele tá portando uma arma dessa que a legislação permite. E lá no decreto diz, não, tá permitido ele utilizar, mas ela é restrita. Sim. Tá entendendo? Então daí o que acontece? O cara tá lá, chega a polícia, fiscalização, tá aqui o registro, tudo certo. Tudo certo, tá tudo certo. Mas ele usa, exato. Se ele usou. Se tiver que usar a arma numa ocorrência, vamos ver, o cara tá vigilando um banco, há um assalto e o vigilante reage. Mata o assaltante, já dá incomodação. Já dá problema. Ele usou uma arma restrita. Aí restrito, se o delegado de polícia, ele disser assim, tá, mas tu se excedeu. Sim. Tu se excedeu, tu vai ficar preso. Tá preso porque tu se excedeu. Aí tem um detalhe, essa arma é restrita. Aí não tem fiança. Nossa. Aí o trabalhador vai ser colocado numa jaula lá com qualquer outro marginal. Nossa, incrível. É isso que pode acontecer. Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo que isso está em risco em isso acontecer. Não tem segurança jurídica em relação a isso, entende? Sim, você tá no limbo, né? Tá meses pra sair, não sai também. Tem mais essa ainda, essa expectativa. Aí tem que pegar um advogado bom, que vai te cobrar aí um balaio de dinheiro, né? E o advogado bom que vai achar as brechas da lei, entende? Só pelo que tu tá falando já dá pra ver E vai começar a cavocar e dizer, não, delegado, ó, doutor, é o seguinte, aqui tá, entendeu? Só um pouquinho. É como aconteceu um caso... Norma penal em branco. É, como aconteceu um caso de um atirador, né? Que ele teve um problema, brigou com a esposa dele lá, né? Depois foi comprovado que houve uma denúncia caluniosa em relação a ele, né? Ela pulou o muro da casa dele, imagens e tudo lá, e conseguiram comprovar. Mas isso é interessante que, né, nesse caso aí, né? Não vou nem citar até nomes, mas foi interessante que houve uma denúncia, né, de Maria da Penha contra o atirador. Sim. No outro dia, o delegado... Vamos na casa dele recolher as armas dele, porque ele tem arma. A mulher foi lá e disse que ele tinha arma. Só que é o seguinte, foi lá e denunciou a ele que ele tinha arma. O delegado foi lá na casa dele, chegou lá e deu um entendimento que, porque ele tinha 9mm, né? Sim. A maioria dos atiradores tem pistola 9mm, né? Sim. E disse assim, não, vamos prender e não vamos declarar fiança pra ele, porque ele tem arma restrita. Só que daí que é a questão, ele não estava usando. Porque acontece, como muitos atiradores compraram armas 9mm, o que dentro do decreto ele diz lá? Quem comprou, tá tudo certo. Não vamos mexer com quem comprou. Só que daqui 3 anos tu tem que comprovar que tu é nível 3, que são a separação de níveis lá, para te manter essas armas, né? Aí o que acontece? Ela é restrita. Nossa. Quando o delegado foi na casa dele, recolheu as armas dele, o delegado deu o entendimento, ela é restrita, então eu vou prender ele por posse ilegal de arma restrita. Posse de arma restrita. E não deu fiança pra ele. E daí o cara tá desesperado. O Boto jogou ele numa cela comum, né? E daí o advogado, cara bom, foi lá e negativo. E daí como foi lá e puxou os parágrafos do novo decreto e falou pra ele, não, ele tem o direito de ter essa arma, tu não pode fazer isso. Não, esse era atirador, né? Ele não pode fazer isso, mas saiu na imprensa. Tu imagina, eles botaram as armas dele tudo em cima de um e saiu na imprensa. Sim, é um verdadeiro assassinato. Exato, aí as investigações deram seguimento e descobriram, começaram a achar câmera e achar questões que o que a mulher tinha feito era falado sobre ele era mentira. Nossa. Aí começou a mudar os rumos, mas vê se a mídia foi lá e disse de novo... Ela foi presa? Não sei como é que ficou a situação, né? Que eu não dei acompanhamento. Mas aí o advogado conseguiu soltar ele e ressarcimento de todas as armas dele. Só que vê se a imprensa foi lá dizer assim, não, isso foi um erro. Claro, né? Então assim, por isso que eu digo assim, ele abriu uma margem, esse novo decreto, de deixar diversas interpretações negativa, entende? Qualquer um pode chegar lá, qualquer autoridade pode chegar lá, eu tive esse entendimento. Depois tu vê com o juiz lá, te vira, paga um advogado bom pra te virar, pra comprovar se tu tá certo ou não, né? Nossa, então esse é o grande problema, né? Desse novo... Então, o que tá acontecendo? Tá fazendo pessoas se assustarem, entende? E começar a desistir do tiro. Outros comércios fechar. Que nem agora, tá proibido, na realidade não tá proibida a venda de armas. Só que o que acontece? Tem que sair uma nova normativa da Polícia Federal e do Exército, e não saiu. Então praticamente tá tudo trancado. Então, e tem um problema, porque
para comprar um calibre restrito, né? Embora não tenha nem a normatização, como é que vai ser, né? Mas se entende que o cara tem que ser militar, policial ou atirador nível 3. Como não está normatizada a compra dos militares nem dos policiais, não compra nada. Não. Como não está normatizada a questão dos níveis, né? Atirador também não compra. E o pessoal do comércio de armas estão com os estoques tudo trancado, uma vez que todos os estoques são de 9mm, né? Exatamente. Era a arma que estava sendo comercializada. Exatamente. Então, deu um baque assim e é um ano morto para esses Exatamente. né? E daí essas pessoas precisam pagar funcionário, precisam pagar aluguel, precisam pagar luz, água, entende? Então o que acontece? Eles praticamente, o que eles estão fazendo? Não, nós não vamos acabar com o tiro, mas nós vamos dar um gelo que quem sobreviveu, sobreviveu. Quem não sobreviveu, fecha as portas. Entende? Deus. Quem conseguir manter, o atirador conseguir manter, mantém. O atirador que ficar com medo de realmente realizar o esporte, vai dar um jeito de fazer outra coisa. Jogar funda. E tá aí, me conta uma coisa. Com toda essa tua experiência de vigilante de, sei lá, carro de transporte... Não, transporte não... Ou teus amigos, assim, como é que vocês, vigilantes, se cuidam e cuidam da família de vocês? Bah! Agora deu ruim. A gente se vira nos 30, né? É complicado. É que nem eu no bairro onde eu moro, eu evito até pendurar minha farda no varal, né? Eu seco ela dentro de casa. Sério? E não digo o que eu faço da vida, né? Mesmo hoje, graças a Deus, hoje eu trabalho num setor um pouco mais tranquilo. Entendeu? Eu sei que tem vigilantes que trabalham em setores mais problemáticos, como banco, né? Sim, Carro forte, escolta armada, Nossa. entende? Então, são lugares mais, né? Eu, graças a Deus, hoje eu trabalho num órgão público, então num órgão público é mais tranquilo, entende? Mas mesmo assim, eu faço uma prevenção muito grande em relação a isso, entende? Por quê? Existem diversos fatores em relação ao vigilante, né? Tem o problema de eles acham que tu é, como é que na gíria popular diz o X9, né? Ele é da segurança, ele nos cagueta pra polícia, entende? Tem esse problema. Tu tem o problema de eles quererem saber onde tu trabalha e querer, entende? Que nem eu, já é um local mais tranquilo. E mesmo assim a gente pega algumas posturas, né? A gente fica, imagina o vigilante com 12 horas de colete, tu pega umas posturas de andar, de caminhar, que o malandro mesmo, ele olha e diz, qual é que é desse cara? Polícia? Tá, mas o que ele é? E daí fica assim... Ele né? já vê que tu passa por ele de um jeito mais atento. Exatamente. Existe toda uma... Aí já ficam assim, o que ele faz da vida? O que é? Entende? Então surge... É um problema muito grande. Eu tenho... para vocês terem uma ideia, né? Há uns meses atrás, eu fiquei sabendo que um colega foi morto por uma facção em Porto Alegre, né? Foi morto porque acharam que ele era... Porque era vigilante, era X9, executaram ele, mataram ele. Entende? E isso acontece o tempo todo. Se tu começa a fazer um estudo, o índice de violência contra a segurança privada é imenso, entende? Por quê? O policial, ele tá na rua combatendo o crime, entende? Ele é um combatente. A gente tá lá onde o marginal quer, entende? Tu tá no banco, onde tá o dinheiro, entende? Tu tá numa empresa onde tem equipamentos que valem milhões, é onde ele quer ir. Claro. Aí ele tá olhando a tua rotina, o que tu faz. O policial, ele tem o peso do Estado. Ele tem o peso da farda, botou uma farda, não reconhece mais ele, tá dentro de uma viatura que tu não vê ele, o vigilante, tá lá a cara dele estampada. É uma indignação que eu fico muitas vezes com as empresas que te botam um crachá bem grande, teu nome completo ali. Nossa, não. Bem grande ali. Tu, a quilômetros, tu vê o crachá lá, vigilante fulano de tal. Né? Aquele vigilante lá trabalha em tal lugar. Entende? Muitas vezes o vigilante vai embora, tem que pegar o ônibus com o mesmo malandro que mora na região ali. Vamos dizer, tem um setor, não vamos citar nomes também, um setor aqui em Porto Alegre que ele é aberto ao público, né? Tá. Lá, quem cuida da segurança interna é a vigilância. Eu trabalhei um tempo lá, e lá as pessoas têm acesso da rua e tudo. E lá tem tudo quanto é tipo de pessoas assim,
né, pesado mesmo, entende? Entendi. Até do crime, entende? Que circulam lá, que tem acesso lá. E a gente circula lá dentro e faz a segurança do patrimônio lá, sabe? Sei. E tu vendo Bah. o corre ali pra cá e pra cá, entendeu? Aham. Aí tu vai fazer o quê? Na hora de muitos vigilantes saírem de lá, vão pegar o trem, pegam com esses mesmos malandros. Tu tá sentado num banco, tá o malandro do outro lado ali. Entende? Então, assim, tu vai fazer o quê? Entende? Então, por isso que eu digo, a legislação, ela dá muitas autoridades pro vigilante, mas ela não dá respaldo. Entende? Ela não dá uma segurança jurídica para ele. Entende? Atuar. Agora, para vocês entenderem, saiu uma nova portaria da Polícia Federal, que é a 18.045, que ela diz que agora o vigilante, né, ele tem que fazer cumprir com a lei dentro do posto de trabalho dele. O que é fazer cumprir com a lei? Para vocês entenderem, a responsabilidade do vigilante antes era patrimônio e vida. Entende? Se a tua vida estiver em risco, o vigilante ele tem que ir lá e te proteger e não permitir que, né, tirem tua vida ou atentem contra a tua vida. Se o cara entrar aqui e querer quebrar alguma coisa aqui dentro, tem que proteger, usar os meios moderados da força até todos os níveis para proteger esse patrimônio. Sim. Ponto. Essa é a função do vigilante, né? A legislação mudou, ela disse que não, que a partir de agora ele tem que fazer que o rigoroso da lei seja cumprido no posto de serviço dele. Então vamos lá, um crime que não tem uma relação àquele ambiente, né, ali, ele tem que fazer cumprir, senão ele vai ser cassado. Ele vai ser removido, ele vai ser recassado a licença de função dele. Ah, vocês estão sendo perseguidos Sabe? ali. Aí eu peraí, só um pouquinho. Então eu tô fazendo exercício de função de polícia, porque é o dever do Estado cumprir a lei, não meu, entende? Vocês estão quase sendo equiparados. Se for pensar. Exatamente, né? Entende? Mas não tem amparo. Tem o lado entendeu? bom, né? O lado trabalhista tá ficando bom pra você. Já fala aí pro sindicato. Exato. Vamos citar uma situação. Existem postos de trabalho do vigilante, ao usar para não identificar esses postos, né? Que a circulação de pessoas, né? Lá é aberta, é uma rua, né? Mas é fechado e tu tem que aplicar ali, né? E daí lá, vamos dizer que está se cometendo um crime de tráfico. Tá? É a função do vigilante? Não, é a função do Estado. Agora é a tua função. Tem que combater o tráfico. Como é que eu vou lá e prender um traficante? Nossa. Às vezes até tá em função desarmada ainda, né? Exato. Exemplo muito grande, que é os grandes eventos, né? Os grandes eventos, o consumo de droga é imenso. Sim. E a gente e há um combate muito grande pela segurança privada ali, não há amparo algum do Estado, mas como é que eu vou chegar para um traficante e prender ele? Dar voz de prisão e levar ele para delegacia. Pelo direito penal correto, seria crime de usurpação de função pública, quase. Se eu me lembre. Tá lá agora. Agora tá lá na portaria 18.045, que é dever do vigilante fazer isso. Tu tá entendendo o perigoso Numa portaria tá se sobrepondo um código penal. Nossa, aí. Pois é. Tá entendendo? Então daí, tipo assim, eu tô dentro. Eu não tô entendendo. Eu tô lá dentro da minha função, cuidando de um evento. O que a gente fazia antes? Tu tava cuidando. O que a gente também, o vigilante, continua fazendo. Aí tu tá lá cuidando, e daí o cara tá fazendo o esqueminha dele lá. Tu olha pra ele e diz assim: ó, vaza. Tira ele do ambiente. Claro. É o que a gente faz. Sim. Se ele tá com droga ou não, isso não é problema nosso, é problema do Estado. Sim. Ainda não é problema do vigilante. A partir de agora é nosso. Porque tem que cumprir com a lei. Felipe, e dentro dessas multirresponsabilidades que o vigilante tem, né? Ainda mais agora que tu tá me dizendo que tem mais, né? Que medidas ou leis assim poderiam valorizar e apoiar a atividade da segurança patrimonial, no teu ver, assim?
Eu acho que deveria ter, existe lá, tem pessoas lá dentro hoje que tem o Giovanni, que ele é um ativista da nossa classe, né? Que ele tá fazendo um trabalho bem bacana até, o Giovanni. E ele tá lutando realmente para isso. Uma das questões que ele quer a derrubada é desse artigo da lei, da nova portaria, Daquele, né? do 24 que tu falava. Não, o 18 A portaria 18, a portaria 18 é essa nova que saiu. Ele, o Giovanni, ele é um cara que ele luta pela causa dos vigilantes, né? Então, ele tá batendo muito em cima em relação a essa nova portaria da Polícia Federal, em relação a algumas partes dela, e uma seria essa. Entende? Então ele tá batendo muito em cima em relação a isso, tá? Porque essa não é a nossa função. A nossa função é o patrimônio, a vida, mais nada, entende? Isso é função do Estado, fazer cumprir a lei, entende? A lei efetiva mesmo. Então ele tá batendo muito em cima em relação a isso, em relação a alguns direitos de amparo ao vigilante, entende? Mas infelizmente hoje nós não temos lei nenhuma que nos ampare, né? Deveria ser construída uma lei, né? Pelo Senado, pela Câmara dos Deputados Federais, criar uma lei que amparasse os vigilantes. Não existe. Não existe. Só existe a Lei 7.102, que define qual é a função do vigilante, né? E as portarias da Polícia Federal, que diz o que tu tem que fazer. Mas nenhuma diz assim, ó, mas ele tá amparado, entendeu? Tipo assim... Estatuto do vigilante, não tem? Não existe. Não existe isso, entendeu? Existe só o que tu tem que fazer. A aplicação da tua... Tava um tempo atrás uma discussão do porte do vigilante e tal. Como é que é isso? O vigilante ele tem porte em serviço. Em serviço. A Polícia Federal, ela garante que o porte em serviço do vigilante. E aquele de trânsito também não? Não, tem nada. Mas, por exemplo, tu tem uma empresa que tu tá vinculado, aí tu chega na empresa, coloca teu uniforme, pega a tua arma, que tu tem o porte. Não. E aí tu tem que te deslocar, de repente, pro lugar onde tu vai fazer a segurança. Tu não tem esse... Não. Como que não? Tu chega no posto de trabalho, a arma já tá lá. Tu só pega a arma do colega e o colega tá com a arma. Como é que funciona um posto? Tá. A empresa foi contratada para fazer a segurança armada naquele local, né? Aquele patrimônio ali. Tá. Vamos dizer, o prédio aqui, né? Tá. Aí eles vão fazer o perímetro de segurança, que é o perímetro que é registrar no papel qual é até onde vai o limite do vigilante, né? Comunica a Polícia Federal através de contrato, pega uma arma que pertence à empresa, né? Vai trazer nesse posto e vai colocar essa arma aqui, instalar um cofre no prédio e vai deixar a arma ali naquele cofre. O vigilante vai assumir o posto de serviço, vai pegar aquela arma, vai colocar na cintura e vai trabalhar. No término do serviço dele, ele vai, coloca a arma no cofre e guarda a arma. Se o posto é 24 horas, né, ele vai passar pro próximo colega que entrar de serviço. Entendi. Entendeu? A hora que ele for embora, ele vai desarmado. Não, mas pra te ver, olha o cuidado que tem, sempre foi assim. Sempre foi assim. Imagina. Então, Daí estão querendo inventar uma coisa... Quer dizer, o cara pode ser rendido e... E aí, olha o perigo que tu tá sofrendo. Exato, então quando eu vou embora, eu vou desarmado. Nossa. Tu entende? Só que então o que a legislação entende? Ela entende que eu sou qualificado para estar armado no meus 12 horas de plantão de serviço, mas após as 12 horas de plantão eu já não sou mais qualificado. Ah, tá. Interessante. Não, no Brasil, tudo que tu fala sobre armas, tu percebe que há um porém, há um talvez, há um entendimento, há um... Falado por pessoas que não entendem absolutamente nada. Entende? Nada realmente, se tu for ver, a única coisa específica que tem dentro da lei é proibido o porte de arma em todo o território nacional. É a única coisa. Pois é. O resto é tudo talvez, de repente, e é assim... que nem o porte de arma para as pessoas civis, né? Pessoas comuns que queiram tirar o porte de arma. Ele diz que tu só pode solicitar esse porte se tua vida estiver em risco eminente. Nossa. Tua vida como pessoa ali, né? Só que daí vai ter diversos entendimentos pelo delegado e é uma discricionalidade do delegado. Ele te dá se ele quer. Que loucura. Se tu provar que a tua vida tá em risco e ele no outro dia acordar e dizer, mas não vou dar. Tudo certo.
ele pode fazer isso. Ah, que beleza. Então, na realidade, em relação a armas no Brasil, tudo que fala sobre armas, sempre há um porém. Porém. Entendeu? Então, a única coisa que é clara é proibido o porte de arma no Brasil. Tá, e me conta uma coisa, já existem mulheres na função de vigilância patrimonial? Sim, existe. Muitas mulheres, né, que atuam na parte patrimonial, na parte de carro forte, na escolta armada, parte de grandes eventos, né? Existe bastante mulheres, muitas colegas que trabalham comigo, já fizeram formação comigo, né? E trabalham comigo, que são mulheres aí que estão na luta também. Ocupando todos os espaços. Todos os espaços. Muito show. Principalmente nos eventos. Nos eventos tem bastante mulheres, né? Por causa da questão da revista, né? Precisa ter a revista a mulher revista a mulher e o homem revista o homem, né? Eu até tenho um detalhe, assim, que... histórico, não sei se a gente pode falar, mas, né? Mas vamos lá, né? Eu te dou um plim. Tá. O que acontece, é uma visão que eu vejo em relação às armas de fogo no Brasil. Isso é algo ideológico, não as pessoas... não é uma questão de segurança, quando tu fala em arma, tem que tomar um maior cuidado. É ideológico, por quê? Se for pegar uma parte da história do Brasil, ali no regime militar, né, que se surge o regime militar, houve um grupo político que ele não aceitou o regime militar. Sim. E ele sai para a luta armada. Tá? Isso que eu estou falando está em livro de história. Isso não é achismo meu. Na plataforma do YouTube tem bastante. Então, por enquanto, pode seguir. Vamos lá. O movimento A Maringuela. Foi uma Maringuela. Para quem não conhece, a Maringuela foi um revolucionário. Lá, se não me engano, acho que ele foi vereador. Ele escreveu um livro, Manual do Guerrilheiro Urbano. Do Guerrilheiro Urbano. Ele dizia, peguem suas armas e vão para a luta. Pois né? então, né? E tem a guerrilha... A guerra do Araguaia, entende, que combateram armados, com armas de fogo, né? Combateram o regime na época, que era o regime militar, né? E torturaram várias de suas vítimas. Torturaram e mataram YouTube, isso. Tá no YouTube, não tá? Torturaram e mataram isso, comprovado, né? Isso não é achismo, né? Depois ali, pós que aconteceu tudo isso, foi feito um acordo lá, teve um tribunal militar que julgou, né? Houve um julgamento e tá tudo certo, as duas partes, tudo certo. Então, o que acontece? Em questão de estratégia, tá? Quando tu traz o terror, a gente vê lá Estados Unidos, esses grupos, né, que causam, né, atentados, problemas, né, eles fazem esse caos numa sociedade para quê? Tá? Para que a sociedade fique com medo. Claro. Então, quando a sociedade está em temor, ela cobra o governo. Sim. Ela começa a cobrar os seus governantes. Então, no regime militar, esses grupos que não aceitavam foram para a luta armada para tocar esse caos, né? Aquele verbo que começa com T. Isso, termina com R, exato. Mas isso aí tá. Então, eles foram para isso, para tocar o caos ali, para o governo ficar em tensão total e a população cobrar deles. E o governo, na época, não se aguentou e entregou o poder. Né? Quando veio-se o Estado Democrático de Direito, o que aconteceu? Aquelas mesmas pessoas que tocavam o movimento Maringuela, movimento... tem os outros movimentos que eu não me lembro agora o nome. Agitava bastante, agitava. Então, o que acontece? Quando eles vieram para o regime democrático de direito, eles pensaram, não, só um pouquinho. O que a gente fez no passado, podem fazer com nós no futuro. Então, a gente tem que fazer o quê? Tirar os meios hábeis de defesa da população, que é as armas. Desarmar. Entende? Vamos desarmar o povo. E daí foi o que eles fizeram. Então, eles vêm fazendo um trabalho de mais de 30 anos para desarmar o povo, justamente por quê? Porque eles têm medo que essas pessoas se levantem contra o governo, o poder, e eles estarem no poder. Só que daí tu pega assim, ó, se tu vê o proletariado, que somos nós, né, que não existe mais conservador que o proletariado, né, essas pessoas, elas querem estar com a família, as suas religiões, entende? Elas não querem fazer guerra com ninguém. Entende? Sim. Elas querem conviver
em sociedade pacificamente. São pessoas cumpridoras da lei. Esse que é o problema, né? É aí que entra o ponto, por isso que eles nos pegam de cheio, porque nós somos cumpridores da lei. Exatamente. Aí as pessoas cumpridoras da lei, elas não vão enfrentar a lei para, entende, para garantir o direito. Só que as pessoas que no passado fizeram isso, que combateram o regime, eles sabem como funciona, entende? Então, o que acontece? A gente quer simplesmente praticar o nosso esporte. Não quer fazer guerra com ninguém. Aquela música do Legião Urbana, sabe? Vamos cuspir de volta em cima o lixo de vocês. Uma coisa, sabe? E tu vê que tu chega num clube de tiro, são pessoas de mais idade, ou nos jovens, família, criança, entende? Praticando esporte. Só que daí o que acontece? Por que a gente está sendo perseguido bastante o esporte? Porque há um tempo para cá a gente está sendo perseguido. Porque arma de fogo é força, entende? Aí eles pararam e disseram, não, esses caras existem, mas só um pouquinho. Eles têm arma, entende? O que a gente fez no passado, eles podem fazer contra. Agora temos que combater eles, entende? Só que daí vem aquela questão que eu falo. Pessoas como nós, a gente não quer fazer guerra. A gente quer o esporte, entende? A gente não quer se envolver com essa questão, entende? Então, justamente por isso que certas parte da política ideológica, ela combate as armas no Brasil justamente por causa disso, entende? Porque quem causa um mal são seres humanos maus, não são objetos, entende? O ser humano mau, ele vai utilizar qualquer objeto para fazer o mal, entende? Então esse é o grande problema. Perfeito. Felipe, antes de passar para o encerramento, eu vou te fazer uma pergunta última. E quem é o Felipe Vargas? Quem sou eu? Eu sou vigilante, né? Atirador desportivo, brasileiro, gaúcho. Você é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre, né? Porto Alegrense, né? Mas hoje eu moro em Campo Bom, né? Moro em Campo Bom. Casei e fui morar em Campo Bom, né? E esse é o Felipe, né? A pessoa que simplesmente quer praticar o seu esporte, entende que a minha profissão um dia seja mais reconhecida, e o meu esporte seja respeitado, como tá na Lei Pelé, né? Como nós somos, né, estamos lá dentro da questão da Lei Pelé. O que a gente quer que as leis sejam respeitadas e a gente seja respeitado e a gente praticar o nosso esporte tranquilo. Perfeito. Porque a gente não quer fazer guerra, a gente quer fazer amor, que nem diz. Legal. Bom, Felipe, eu queria te agradecer aí a tua disponibilidade de estar aí nessa tarde conversando com a gente aí. Foi para nós uma aula aí, né? Eu aprendi, posso te dizer que eu aprendi. Olha, a gente sabe, a gente tem ideia das coisas, mas nunca tem a proximidade de poder conviver assim com essa tua atividade, né? Que a gente vê todo dia na rua, mas não pensa que por trás daquele cara que está ali na porta do banco tem uma história toda, né? E um detalhe, viu? Não sei se essa palavra pode ser pronunciada, mas não vou pronunciar, vamos mudar. Com problemas, uma das profissões que mais tem problemas psicológicos, que, né? Entendi. Não pronunciar, mas sabe o que acontece, né? Tá em primeiro lugar. Eu acho que nós estamos em terceiro lugar com a profissão que mais justamente por causa que não é valorizada. É muito triste isso. Mas então, muito obrigado pela presença. Foi uma honra. O microfone à disposição para tuas considerações finais aí. Não sei se Martina... Eu queria te agradecer muito, aprendi muito pra caramba, não sabia mesmo, né? Sou super a favor da profissão de vocês, espero que Deus acompanhe aí, que tudo melhore, que esse decreto aí seja revisto, porque a sociedade precisa de vocês, né? A gente precisa se ajudar e todo mundo, todas as profissões precisam ser respeitadas, né? É isso aí, num Estado democrático de direito. Muito obrigada, quem sabe aí tu volta aqui quando a gente te solicitar novamente, as portas estão abertas para você.
Tá bom? Quero agradecer a vocês, foi uma honra estar com vocês aqui. Quero dizer que realmente nós temos 2 problemas, né? Que é na vigilância e no esporte, no tiro desportivo, né? Que é um decreto que tem diversos problemas, né? E uma portaria também, como vigilante profissão, também tem diversos problemas e a gente espera que isso se resolvam, né? Mas são pedras no caminho que a gente não vai deixar atrapalhar o que a gente gosta de fazer, né? Eu como profissional e como esportista também, né? Isso aí. Só agradecer a vocês, muito obrigado pela... Obrigada. Valeu. Queria agradecer a nossa audiência e eu tenho certeza que você que ficou com a gente até agora já se inscreveu no canal, já curtiu, já comentou e já compartilhou. E também nos sigam nas nossas mídias sociais, Instagram ou Facebook, e até a semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, com a parceria de SBS Engenharia. Solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, uma faca com alma. Use com orgulho e guarde por gerações. Sávia Test Food. Quero Café. E aqui direto dos estúdios da ProHub, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então se inscreva, comente, curta, compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.